Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher. Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. E aí pessoal, legal? Beleza? Bom dia GP. Bom, hoje pela última vez vou falar sobre essa questão de ordens de equipe, né? Nós vamos encerrar o assunto, pelo menos até que outras aconteçam, né? Mas é que realmente foi bastante polêmico o que aconteceu na Rússia nesse final de semana. A gente já comentou o episódio em si, já falou um pouco também sobre outros pilotos e equipes que acabaram carregando pelas suas histórias e carreiras essa pecha, esse carimbo, né, de submissos e também de antiesportivos, né, no caso das equipes, submissos no caso dos pilotos. A gente já falou sobre o medo que alguns pilotos têm, enfim, de desrespeitar ordens, inclusive aqueles que teriam condições para isso, né, condições morais, esportivas, peso, história no esporte. E agora é a vez de, para a gente completar essa trilogia, né, de falar um pouco sobre aqueles pilotos que nunca se conformaram com essas ordens de equipe ou com essa posição de inferioridade dentro de um time. Ainda que o outro piloto, o seu companheiro, pudesse ser melhor, mais talentoso, mais vencedor. E eu vou falar de dois especificamente. O Rodrigo Matar citou no nosso Fox Nitro, na última segunda-feira à noite, um caso envolvendo o Reutemann, acho que 1981, uma coisa assim. Eu, sinceramente, não lembro, não tenho de memória, né? Até porque as ordens naquela época eram diferentes, era na base da placa, teve aquela história do Villeneuve com o Pironi. Foi com o Pironi? Acho que foi com o Pironi em Imola. Enfim, isso de uma Fórmula 1 um pouquinho mais antiga. Mas eu vou falar das coisas um pouco mais recentes, dessa era em que a gente já tem acesso às comunicações de rádio, que a gente sabe que as ordens são enviadas pelas equipes, para os seus pilotos, numa comunicação bastante rápida e ágil e tudo mais, né? E eu vou ficar então em dois casos de dois pilotos bastante recentes que eu acho que tiveram a coragem de peitar os seus times e de enfrentar essa situação com a qual não concordavam. Um deles, que já mencionei ontem rapidamente, o Nico Rosberg. O Nico Rosberg, embora fosse um piloto que já estivesse com a Mercedes havia mais tempo do que o Hamilton, é claro que quando o Hamilton chegou, ele foi colocado naturalmente numa condição de segundo piloto, não em termos contratuais, nada disso, mas o Hamilton é um piloto melhor, né? É um piloto que vai escrever o seu nome, já escreveu o seu nome na história, algo que com o Rosberg aconteceu apenas num grau um pouquinho inferior, ganhou um campeonato do mundo, quer dizer, não tem os números impressionantes que o Hamilton tem e tal, mas o Rosberg, ele estoicamente enfrentou essa clara preferência, e quando eu digo preferência, de novo, não é sacanear um piloto em detrimento do outro, não é isso, mas é preferência dentro de um time, assim, tem alguém que as pessoas preferem, e o Hamilton era isso, né, nessa parceria, nessa dupla com o Rosberg. E o Rosberg perdeu um campeonato, perdeu outro, e aí em 2016 ele resolveu enfrentar a temporada de uma maneira muito determinada e deixou de lado essa preferência que ele sabia que existia pelo Hamilton e mostrou na pista, com a sua capacidade, que ele era capaz de derrotar o seu companheiro de equipe e se impôs ao Hamilton durante aquele ano de 2016, né? Enfrentou, brigou na pista, bateu roda, não teve medo de levar bronca da equipe, né? Ele realmente se colocou numa posição de, olha gente, é o seguinte, eu também posso ganhar esse negócio, então não venham me sacanear, não vão me fuder, entendeu?
E ele acabou ganhando o campeonato. Ganhou o campeonato e quando acabou o campeonato, ele simplesmente falou assim, agora eu já fiz o que eu tinha de fazer. A minha montanha eu já escalei. Eu adoro essa frase que o Rosberg falou na época. E foi embora, parou de correr, né? Saiu muito por cima da Fórmula 1 e acho que com uma imagem muito positiva, porque não é fácil ganhar de um piloto como Hamilton, tendo ele como companheiro de equipe, né? É o que eu disse, quase toda equipe tem um primeiro e um segundo piloto, e isso normalmente é definido, não é apenas por simpatia de alguém, porque o cara traz mais dinheiro, porque o cara tem mais mídia, porque o cara isso, porque o cara aquilo. Quase sempre o primeiro piloto é melhor que o segundo piloto, né? Quando a gente tem uma situação de igualdade de pilotos do mesmíssimo nível, em geral surgem atritos, né? E o exemplo mais claro, há dois exemplos bem claros e que a gente vai incluir neles os dois pilotos brasileiros que eram protagonistas, que eram na Williams o Piquet com o Mansell e na McLaren o Prost com o Senna. Quer dizer, foram dois brasileiros que enfrentaram essa situação porque os seus companheiros de equipe eram pilotos do mesmo nível. No caso do Prost e Senna, mesmo nível mesmo. No caso de Piquet e Mansell, não tanto. Piquet era um piloto muito melhor do que o Mansell, mas o Mansell equilibrava as coisas com o fato de ser inglês, com o fato de ser muito popular, com o fato de estar numa equipe inglesa e tudo mais. Então era piloto de ponta, considerado piloto de ponta, né? E foram batalhas muito duras entre esses pilotos, Mansell e Piquet. O Piquet acabou ganhando um campeonato em cima do Mansell e não perdeu nenhum, quer dizer, perdeu um campeonato, mas não para o Mansell. E o Senna, com o Prost, teve aqueles 2 anos, 88 e 89, em que ele ganhou um título em 88, perdeu em 89, embora tenha feito menos pontos em 88, mas o regulamento era aquele, havia descartes e tudo mais, e foi campeão. Foi campeão em cima do Prost, e o Prost foi campeão no ano seguinte em cima dele. Então, é muito difícil quando você tem um piloto que é claramente superior, né? O Vettel com... O Vettel vou falar daqui a pouquinho. Eu estou tentando lembrar outros. Bom, vai. Um caso clássico. Schumacher com Barrichello. Que mais? Alonso com os seus companheiros de equipe na maior parte do tempo, exceto o próprio Hamilton em 2007. Bom, enfim, há outros vários exemplos. Então, palmas para o Rosberg, que foi um cara que peitou, bancou, né, acreditou nele, foi lá e ganhou o campeonato. E o outro piloto que nunca aceitou esse tipo de atitude, de ação, de determinação e tudo mais, foi o Webber, enquanto companheiro do Vettel, que era o queridinho da Red Bull. Por que era o queridinho da Red Bull? Porque ele é mais bonito? Não, não é. O Vettel é muito, muito talentoso. O Vettel é uma estrela, entendeu? O cara já chegou, ganhou a corrida de Toro Rosso, quer dizer, chegou a Red Bull forte, né? E ganhou o primeiro campeonato, e a partir do primeiro campeonato que ele ganhou, ele se tornou um piloto maior do que o Webber, mas o Webber nunca engoliu. O Mark Webber, na verdade, se a gente for usar um sotaque alemão, Weber, se for usar um sotaque inglês, Webber. O Mark Webber foi um piloto que sempre bateu de frente com isso, né? Lembra a história do Multi 21 e tudo mais? Reclamava. Ele sabia que, não que ele estava sendo sacaneado, mas sabia que havia na equipe uma preferência pelo Vettel, que a equipe acreditava mais no Vettel para ser campeão do que nele. E ele peitou a Red Bull muitas vezes. Tanto que deixou a equipe. A hora que encheu o saco, ele foi correr no Mundial de Endurance pela Porsche, onde conquistou título, ganhou corridas importantíssimas e tudo mais, e encerrou a carreira dele dignamente também. Sem mágoas. Sem sair chorando, sem sair minha vida na Fórmula 1 foi estragada porque as ordens de equipe, não, ele não gostava, não topava, não aceitava, e quando viu que era inútil, sei lá, reclamar ou fazer qualquer outra coisa, ele pegou e tirou o cavalinho dele da chuva. Pegou, é isso, essa expressão para isso? Não, né? Enfim, recolheu-se e foi cuidar da vida em outro lugar. Então, eu gosto muito desses dois exemplos, porque quando muita gente fala assim, mas o piloto é obrigado a aceitar a ordem de equipe e tudo mais, é obrigado a se colocar numa posição de segundo piloto. Não é sempre assim, não é sempre assim.
mencionei esses dois casos do Rosberg e do Vettel, que ousaram enfrentar o sistema, ousaram vencer, né? E ousaram lutar e ousar lutar e ousar vencer, né? Grande frase. De Carlos Lamarca, se eu não estou enganado. Lamarca ou Marighella? Acho que é do Lamarca. Mas enfim, ousar lutar, ousar vencer. E o Rosberg ousou vencer e venceu. O Webber pode até não ter vencido, não derrotou o Vettel, mas ganhou dele algumas corridas. E quando desistiu dessa luta, ele foi lutar em outra frente e ganhou também. Então, parabéns a esses dois pilotos. E chega desse assunto de ordem de equipe. Amanhã já é quinta-feira. Quinta-noite já temos para o nosso horário aqui os primeiros treinos lá em Suzuka. E eu adoro o fim de semana de Suzuka. Japão é uma corrida que eu gosto muito. Adoro corrida de madrugada. Então vamos curtir nesta madrugada, nas madrugadas, nesse final de semana, quinta, sexta e sábado, né? De quinta para sexta para sábado, sábado para domingo. Mais essa corrida, mais essa etapa do Campeonato Mundial lá no Japão. Tá bom? Um abraço a todos. Bom dia, GP às 10.